A gente parte agora para falar de China e Brasil. Ontem eu conversei com a nossa editora de China aqui no canal, a Emanuele Coure, a respeito da visita do presidente brasileiro a Pequim. Reuniões com empresas chinesas, assinatura de memorandos de entendimento. Os chineses adoram esse termo, memorandos de entendimento, fica abaixo de um acordo, mas ainda traz aí à tona algumas questões. Hoje, a gente tem mais informações do que vem da China e a gente precisa falar a respeito da reunião China-CELAC, Fórum Ministerial China-CELAC. É nesse fórum que reúne não só Lula e Xi Jinping, que reúnem-se não só Lula e Xi Jinping, mas também uma série de líderes da América Latina, incluindo, por exemplo, Boric, do Chile. Vamos passar pelos detalhes e de mais algumas das informações que vêm de Pequim. Esse é um bloco onde a gente também vai estar mergulhando a fundo a respeito de preocupações de segurança nacional, fornecedores de defesa da China, o que vem da comitiva brasileira e alguns dos detalhes. Primeiro, a gente traz algumas das apurações que vêm já desde ontem e depois eu vou entrar em preocupações de segurança nacional. E aqui ao lado a gente deve ter também as imagens então de Lula se reunindo com Xi Jinping no Fórum Ministerial China-CELAC. Vocês vão acompanhar as imagens e eu passo com vocês pelos detalhes. Ele segue em visita oficial ao país. O ministro Silvio Costa Filho anunciou que empresas chinesas demonstraram interesse em disputar o leilão do túnel Santos-Guarujá, previsto para agosto, com previsão de 6 bilhões em investimentos. Foram firmados acordos no setor portuário, que devem atrair quase 5 bilhões. Ao todo, o governo espera contratar 30 bilhões até 2026. Também houve acordos nas áreas de aviação, logística, agronegócio, entre outros setores. A China responde por 28% das exportações do Brasil. A China responde por 28% das exportações do Brasil e tem estreitado laços cada vez mais. São algumas das informações que vêm agora, mais dos acordos de cooperação, memorandos de entendimento, investimentos anunciados. A gente vai focar agora em dois pontos principais. Um deles, a questão de cooperação bilateral e outro do Fórum China-CELAC. Essas imagens ao lado são precisamente do Fórum, esses são de acordos de cooperação, mas mais cedo houve também a conversa no Fórum China-CELAC, Lula esteve presente com Xi Jinping. Na abertura do fórum teve assinatura de acordos também. Alguns dos pontos a serem destacados a respeito da presença do presidente brasileiro na China hoje. Houve o encontro de Lula com Xi Jinping no tal Fórum Ministerial China-CELAC. O líder chinês discursou na abertura do encontro, utilizou as palavras costumeiras. Uma comunidade com um futuro compartilhado para a América Latina e o Caribe e a China. Esse slogan de comunidade com futuro compartilhado é uma coisa que Xi Jinping também tem falado reiteradamente em outros fóruns multilaterais, mas tem insistido mais e mais quando se fala de América Latina no presente momento. É de longa data a ambição chinesa na América Latina. Se a gente volta lá atrás, ainda em 1965, um dos 10 marechais históricos do exército chinês, o Exército de Libertação Popular, um homem chamado Lin Biao, publicava um livro chamado Longa Vida, a Vitória da Guerra Popular, no qual falava que era uma obrigação de todos os socialistas apoiar as lutas revolucionárias na Ásia, na África e na América do Sul. A tese do Partido Comunista Chinês naquela época era muito simples. A mesma estratégia que Mao Tse-tung utilizou dentro da China, ocupar a cidade a partir do campo, deveria ser utilizada globalmente. E se o Exército de Libertação Popular tinha utilizado a estratégia de ocupar as fazendas, ocupar as áreas rurais, tomar controle da produção agrícola, para que então cidades famintas e desmoralizadas fossem depois invadidas por esse mesmo exército, a lógica era que a Ásia, a África e a América Latina eram as fazendas do mundo, os fornecedores de matéria-prima e de alimentos, e que, geopoliticamente tomando eles, faria-se a mesma coisa que foi feita na guerrilha. Avançar sobre as cidades do mundo, os Estados Unidos, o Canadá e a Europa Ocidental. Embora essa tese seja assim do século passado, parte disso perdura no imaginário popular, ou melhor dizendo, no imaginário das elites chinesas, que estudam os ensinamentos do Partido Comunista Chinês religiosamente. Quando a gente fala dessa herança, o Fórum China-CELAC toma alguma dimensão nisso. A CELAC significa Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. É uma organização que inclui basicamente os mesmos membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, mas exclui Canadá e Estados Unidos. Dali para cá foi um pulo. Em 2015 se estabeleceu o Fórum China-CELAC, onde se as potências ocidentais, se os Estados Unidos nas Américas não estavam, a China passou a ocupar esse papel. Enquanto existe uma série de diferenças entre as duas organizações, simbolicamente a China foi preencher esse vácuo na CELAC. Essa reunião ministerial pontua também os 10 anos do primeiro Fórum China-CELAC,
e Xi Jinping não deixou de pontuar isso no seu discurso. Enquanto falava de uma comunidade com um futuro compartilhado, citou uma série de projetos de infraestrutura, cinturão e rota, as iniciativas trilionárias do Partido Comunista Chinês e a forma como investem no mundo todo. Isso é uma das questões, e a gente pincelou ontem. Quem quiser procurar o corte aqui no canal pode buscar ontem, quando a gente conversou a respeito desse assunto, e a gente falou a respeito de empréstimos predatórios, os estudos que há a respeito da forma como o Partido Comunista Chinês age com seus empréstimos, o que isso significa em termos mesmo de concessão de portos, como foi no Sri Lanka, concessão direto de petróleo para pagar empréstimos predatórios, como foi no Equador. Quando a gente fala da Argentina, a base de satélites controlada pelo Exército de Libertação Popular, aonde não havia acesso para as autoridades locais sem a permissão do exército chinês, entre outros casos. Mas agora eu quero destacar um caso em particular que vai trazer a gente para o cerne dessa visita que acontece hoje, essa semana, do presidente brasileiro na China. Uma das matérias que sai da visita é uma do Estadão. A gente noticiou a respeito desse encontro ontem, mas agora a matéria do Estadão traz uma citação do Rui Costa a respeito do assunto. Vocês vão ver a matéria ao meu lado. Lula se reúne com Norinco, estatal chinesa, pode atuar em segurança e ter parte da Avibras. A Avibras é uma das poucas empresas brasileiras que tem, de fato, tecnologia de ponta em termos de defesa, uma tecnologia que chega a ser cobiçada internacionalmente, o sistema Astros, de artilharia móvel. Já houve mesmo polêmica anteriormente quanto a Norinco vir a adquirir a Avibras, que está em dívidas milionárias, a empresa está em maus lençóis, e essa empresa, Norinco, guardem esse nome, era uma das favoritas para adquirir uma participação aí e vir para solucionar esse problema. Quando a gente fala da Norinco, existe um porém. Ela é uma empresa considerada pelos Estados Unidos, por uma série de ordens executivas, a 13595, salvo engano, e a 14032, a primeira do Trump, a segunda do Biden, listando companhias consideradas ameaças de segurança nacional por serem parte do complexo militar industrial da China. A Avibras depende também de componentes dos Estados Unidos, e com a Norinco envolvida na jogada, isso poderia criar um risco, onde haveria dificuldade de importar partes dos Estados Unidos. Ou, mais ainda, que o Exército Brasileiro, que também em muito se beneficia de parcerias e importações dos Estados Unidos, estaria numa situação delicada. A ordem executiva, creio mesmo que nós temos aqui ao lado, é essa daqui. Isso vem do Registro Federal, que guarda, então, os registros de governos anteriores. Essa é uma ordem de 2021 do Biden, que renovava uma ordem anterior do Trump e foi renovada também em 2024. E listava companhias que estavam, então, riscadas, proibidas, vetadas de investimento, que sofriam uma série de sanções dos Estados Unidos, entre elas essa mesma Norinco. A reportagem do Estadão toca em uma série de pontos nevrálgicos da visita do Lula à China. Uma série de assuntos que ajudam a gente também a ter um panorama a respeito disso. Rui Costa falava a respeito da possibilidade da Norinco assumir sem qualquer preocupação aí nesse sentido, apesar de mesmo anteriormente essa negociação ter arrefecido justamente por causa das preocupações que vinham à tona com os Estados Unidos e com a importação de peças. Essa preocupação não é só uma questão geopolítica em termos de irritar uma potência em detrimento da outra. Não vem só em termos de irritar uma potência em detrimento da outra. Quando a gente fala da Norinco, as preocupações de segurança que os Estados Unidos têm também se traduzem para essas companhias por uma série de outros motivos. E eu quero pegar um dos ganchos que vem, então, das falas das autoridades brasileiras noticiadas sobre o Estadão na China, pelo Estadão na China, e desdobrar algumas das outras implicações enquanto a gente ainda fala a respeito do assunto. Parceria entre Sinovac e Eurofarma vai expandir a produção de vacinas para novas frentes com interesses de transferência de tecnologia para a fabricação no país. Saúde é um dos pontos. A gente fala ainda também a respeito de Lula quer usar a expertise da Norinco, essa empresa de defesa chinesa que a gente discutia, uma estatal chinesa, para uso de tecnologia em projetos voltados à segurança pública, como reconhecimento facial, drones e centros de monitoramento, comando e controle. A Norinco indicou que vai mandar até o fim de maio uma delegação ao Brasil para prospectar oportunidades de negócio, seja nos setores de defesa e segurança e outras áreas como óleo e gás e mineração. Uma das frentes de contato será com a Petrobras, outra com a Vale. São, então, as falas das autoridades brasileiras que vêm da China. Pois muito bem, a gente vai passar agora por algumas das questões que pesam sobre essas empresas listadas entre as que são, junto à China, parte do aparato militar, que são consideradas pelos Estados Unidos, melhor dizendo, parte do aparato militar chinês, e as preocupações que vêm com isso internacionalmente, além, claro, das próprias sanções que podem vir via Estados Unidos com essas empresas tendo participação na defesa brasileira.
Para isso, eu quero desdobrar com vocês o seguinte. A gente vai passar algumas imagens agora. Ao meu lado, a primeira é essa daqui. Esse é um mapa compilado pelo Center for Strategic and International Studies. É um think tank, Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, um think tank dos Estados Unidos. Esse é um mapa que eles compilaram junto com a organização IPVM, que é a autoridade número 1 do mundo para câmeras de vigilância. Esses pontos vermelhos mostram as cidades onde há câmeras da Hikvision, a estatal chinesa de câmeras de reconhecimento facial, entre outras câmeras de segurança. Hikvision. Isso é de 2021, esse número pode ter aumentado desde então, afinal de contas, a Hikvision, essa estatal chinesa, é a empresa que mais vende câmeras de segurança no mundo. A apuração traz o seguinte: isso parece um mapa do mundo, mas é só os lugares onde as câmeras estão. Mesmo assim, você consegue distinguir ali o Brasil, consegue ver ali a costa da Colômbia, consegue ver o México, os Estados Unidos, consegue detectar a Europa, mesmo a própria China ali. Você se localiza em meio que onde é que estão os países, de tantas câmeras de segurança que há. Só desenhando-as no mapa você consegue detectar o mundo. No Brasil são mais de 80 mil, só na cidade de São Paulo, 14 mil na cidade de Uberlândia, mais 6 mil em Belo Horizonte e assim por diante. Elas estão por todo o território nacional. E essa pesquisa, que vem pela IPVM e por esse think tank americano lá em 2021, foi publicada semanas depois de vir a público uma brecha de segurança nas câmeras da Hikvision. Essa brecha escandalizou o setor de câmeras de vigilância, foi um escândalo grande na época. Eu tinha recém começado a trabalhar com China, estava ocupando a editoria de China na época, depois saí, mas lembro bem de quando a gente cobriu essa história. E essa é uma das matérias da Forbes. Isso foi uma das que foi mais a fundo a respeito do assunto e trouxe de forma muito interessante a situação. Câmeras de segurança da Hikvision amplamente usadas estão vulneráveis à sabotagem remota. Então, basicamente, o que era o escândalo? Eu estou recuperando as matérias que a gente tinha da época para trazer isso à tona. Basicamente, era uma brecha classificada como 9.8 de 10 por autoridades de segurança cibernética do quão grave aquilo era. Significava basicamente que os equipamentos eram vulneráveis à invasão remota, o invasor poderia ter acesso sem nome de usuário e sem senha a essas câmeras. A maioria dos modelos de câmeras distribuídas não só pelo Brasil, mas pelo mundo. A gente pode ver aqui esse mapa mostrando então câmeras que poderiam ser sabotadas remotamente, que poderiam ter acesso a reconhecimento facial internacionalmente. Claro que isso é um escândalo de segurança nacional globalmente, e a gente estava falando de uma estatal do Partido Comunista. Acusações que vinham na época de que isso foi feito de forma dolosa. A Hikvision disse que disponibilizou uma atualização na sequência, mas claro, isso não impediu que a Hikvision fosse considerada por uma série de países pelo mundo ameaça de segurança nacional. Já era para muitos antes disso, depois disso se tornou ainda mais. Isso dá o tom de algumas das companhias que, ora, são discutidas como partícipes na defesa brasileira. A Norinco é uma delas. Posso citar outros casos. A Huawei é uma delas também. E aqui eu também separei uma matéria a respeito. Essa é uma matéria também que vem lá daquela época, que foi o auge dos escândalos de espionagem chinesas, mas quando hackers chineses estavam roubando imagem de câmeras via Huawei da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia, que era meio que o QG da organização multilateral que ficava afiliada à ONU ali na África, a União Africana. Claro, a Huawei tem outros escândalos aí, são inúmeros. Mesmo quando a gente discute a questão da área da saúde, eu resgato até mesmo o que a gente discutia ontem aqui no programa, quando entre 2020 e 2021, insumos para vacinas foram retidos pela China, um dia depois que a Huawei permitiu-se que a Huawei participasse como fornecedora de equipamentos para o 5G brasileiro, os insumos foram liberados. São alguns dos pontos quando a gente fala de Huawei, Hikvision e Norinco, que integra essa lista de empresas partícipes do aparato militar chinês que ficam no horizonte. Uma situação que não só traz as questões quando se fala da questão nacional brasileira, mas que também trazem um recado quando a gente fala em determinação geopolítica e como as peças se equilibram no tabuleiro global. Quando se fala dessa reunião China-CELAC, a posição que o Brasil toma fica sendo essa no final das contas.